Agora no seu rádio, a tradição e a credibilidade. De Três Lagoas e região, a notícia de uma forma, sem medo de falar a verdade. Agora, na Difusora FM, Tribuna Livre. Muito bom dia, uma alegria, uma satisfação tê-lo conosco aqui pela Difusora FM 99.5, são 11 horas e 3 minutos. Hoje, 17 de julho de 2024. Começa agora mais um Tribuna Livre para você até às 12 horas. Eu sou o Cláudio César e você estará conosco aqui e com as nossas notícias e informações. Bom dia, Gisele Mendes. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que nos acompanham em mais uma edição do Tribuna Livre. Sejam todos bem-vindos e continuem ligadinhos que tem muita informação relevante por vir. Que legal. Nosso jornal tem o oferecimento de Gerildos Bar e Espetos, Lotéricas Caminho da Sorte, Bigcom Materiais de Construção, Farmácia e Drogaria 7 Farma. São 11 horas e 3 minutos. Nós vamos às manchetes de hoje. Tribuna Livre. Confira as manchetes de hoje. Operação da Polícia Federal apreende conteúdo de abuso sexual de crianças. A aposta de MS acerta 15 dezenas e embolsa R$840 mil na Loto Fácil. No balanço parcial de julho, choveu menos que o esperado em 30 cidades de Mato Grosso do Sul. IMS e servidores do INSS decidem em assembleia se aderem à greve nacional. Muito bem, são 11 horas e 4 minutos. Estas e muito mais notícias para você aqui no Tribuna Livre, direto dos nossos estúdios aqui em Três Lagoas, para a nossa região, para o Mato Grosso do Sul, para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado pela tua audiência e a tua colaboração com a nossa programação aqui. Nós vamos nas primeiras notícias com a Gisele Mendes. Vamos começar falando sobre uma operação da Polícia Federal contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, que foi deflagrada na manhã de hoje. Durante cumprimento de ordem judicial, os policiais encontraram conteúdo de estupro de crianças com um investigado em Campo Grande. O material foi apreendido. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul. O cumprimento do citado mandou resultado na apreensão de material eletrônico importante para a investigação em curso, que será submetido à análise pericial, com o intuito de identificar envolvidos na rede de delitos desta espécie. Esta é a 11ª fase da Operação Rede Limpa. Segundo a Polícia Federal, se trata de um esforço contínuo para reprimir a produção, posse e divulgação de imagens e vídeos de abuso sexual de crianças e adolescentes. As investigações prosseguem e novas operações podem ser deflagradas a qualquer momento para assegurar a punição dos responsáveis e, principalmente, a proteção das vítimas, informou a Polícia Federal. Muito bem, olha, gente, todo cuidado é pouco. É você que de repente sabe, né, de uma pessoa que abusa sexualmente de crianças e adolescentes. Faça o seu papel de cidadão e de cidadã. Denuncie, porque nós temos as leis, nós temos a Polícia Federal está de plantão, de olho nisso, né? E você não pode se negligenciar, né? Vamos proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Muito bem, parabéns à Polícia Federal por essa grande operação, né? E que continue fazendo mais operações aí contra esses tipos de pessoas, né, Gisele?
Exatamente, é um trabalho árduo, né, da Polícia Federal e que combate um tipo de crime que é inaceitável. Todo crime, claro, é inaceitável, mas quando se trata de criança e adolescente, fica abominável, né? Porque são crianças inocentes, adolescentes que ainda não têm uma formação de mentalidade, de decisões, e esse tipo de crime é um ato violento sem precedentes. Muito bem, Gisele Mendes, vamos continuar com nossas informações aos nossos ouvintes. Vamos sim, Cláudio. Eu vou falar agora sobre CNH, um dado curioso aqui de Mato Grosso do Sul. Aqui no nosso estado, 91.500 pessoas desistiram de terminar o processo da primeira habilitação. O número é referente aos casos iniciados antes e durante da pandemia de Covid-19 até 2023. Apesar de estagnado, o curso ainda continua ativo no DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul. Para não perder o valor investido, os condutores que ainda pensam em concluir as provas têm até o dia 31 de dezembro deste ano para fazê-las. A data foi estipulada pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que prorrogou a vigência dos testes. Conforme a Gerência de Exames de Habilitação do Departamento de Trânsito Estadual, o maior motivo da desistência seria alunos inscritos para tirar a CNH na categoria A e B, que não conseguem passar no exame prático ou não querem concluir um dos processos. Dados da Diretoria de Habilitação apontam que 22.300 pessoas pararam o processo de habilitação na etapa do exame prático. Lina Zeinabi, que é gerente de exames de habilitação, ressalta que nos últimos 6 meses, 11.700 condutores dessa demanda represada foram habilitados. Ela também explicou que os condutores que desejam, de fato, desistir de uma das categorias e encerrar o processo ativo podem procurar o Centro de Formação de Condutores ou o DETRAN. A última resolução anunciada pelo CONTRAN não contempla os cidadãos que começaram o processo de primeira habilitação a partir de 1º de janeiro deste ano. Para estes, o prazo para a conclusão permanece sendo de 12 meses a contar da data do protocolo. Número bem expressivo, né, Cláudio? Mais de 90 mil sul-matogrossenses que entraram, né, com esse processo para tirar a CNH na época da pandemia não concluíram e agora eles ganharam uma nova chance, tem até 31 de dezembro para concluir, senão o processo é cancelado. Se um dia eles quiserem tirar a CNH novamente, tem que começar tudo do zero, pagar tudo de novo, ou seja, prejuízo para o bolso, né, Cláudio? Prejuízo para o bolso, então, portanto, aproveitar essa oportunidade, né, que você tem aberta até 31 de dezembro desse ano, para que você possa concluir seu processo de habilitação. É importante a habilitação, né? A habilitação hoje é um documento que não é só para você ser um condutor de veículo, não. Você vai entrar numa empresa, as empresas hoje já perguntam se você é habilitado. Então, Exato. Isso já faz parte de você, de repente, ao pleitear uma vaga, ser um fator diferencial de quem tem ou não uma habilitação. Porque a maioria das empresas hoje tem os seus veículos, né? Que faz você se locomover de um lado para o outro. E como que ela vai pagar, por exemplo, alguém que vai fazer, você vai fazer, por exemplo, aquela determinada função e colocar um motorista para te levar? Então, hoje já junta uma situação útil ao agradável. Então, você vai com o carro, você mesmo é o próprio motorista, e é o que as empresas hoje estão exigindo. Além do que, motorista na nossa região está virando artigo de luxo, né? Ainda mais aquele que tira habilitação, já vai para uma carta E, carta D, vai ser um grande profissional nessa área. Então, aproveitar a oportunidade em que foi dada a você, estendido esse prazo até dia 31 de dezembro. Gisele Mendes, são 11 horas e 11 minutos, nós temos aí entrevista, né? Temos sim, Cláudio. Eu entrevistei o Dr. Ronaldo, ele é gastro, e nós falamos sobre hepatites virais, que inclusive são doenças lembradas agora neste mês, que é considerado o Julho Amarelo. Não, então vamos continuar, né? Vamos continuar aqui até que essa matéria suba, né? Bom, temos aí também a questão lá de Bonito, né? Essa descoberta de que tipos de agrotóxicos em rios de Bonito. Isso é complicado um negócio desse, né, Gisele?
Exatamente, né? Um dos principais pontos turísticos de Mato Grosso do Sul, que chama a atenção de pessoas do mundo inteiro, começa a sofrer aí impactos bem negativos, né? A descoberta de 4 tipos de agrotóxicos em Rios de Bonito, que vivencia a acelerada mudança da pecuária para a lavoura, será discutida em reunião extraordinária do CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Levantamento da Fundação Neotrópica do Brasil encontrou pela primeira vez agrotóxicos nos rios do município. No Formoso, o corpo hídrico de águas verde e azuis, e no verde foi detectada a cimazina. No Rio do Peixe, o levantamento acusou tiametoxam. Já no Córrego Bonito, que corre na área urbana e é afluente do Formoso, apareceram fipronil e carbendanzim, nome difícil até por sinal. A reunião do conselho será no próximo dia 26, a partir das 14 horas. Pelo calendário oficial, o próximo encontro seria 7 de agosto. Mas o debate foi convocado para a apresentação dos estudos sobre a presença de agrotóxicos em cursos d'água de Bonito. Pela Fundação Neotrópica do Brasil, a deliberação é pertinente. No mapa da produção, a área com cultivo de soja aumentou 26% em Bonito, no município turístico mais famoso de Mato Grosso do Sul. A conversão do uso do solo, sai o pasto e entra a lavoura, rende milhões, mas a adoção da monocultura, que é soja e milho, também deixa preocupação pelos impactos com o uso de agrotóxicos e pelas características diferenciadas da Serra da Bodoquena, que tem o chamado ambiente kárstico, que são cavernas, dolinas, que são depressão de terreno e abismos. Dessa forma, o solo se mostra frágil do que em outras regiões aqui do nosso estado. O avanço da soja é por conta do valor do grão, que lidera a balança de exportação de Mato Grosso do Sul. Sozinha, ela responde por 2 bilhões de reais no período de janeiro a junho. E parte dessa fortuna passa por Bonito. A Fundação faz levantamento de 1985 a 2022 sobre as mudanças no uso do solo em Bonito, Jardim, Bodoquena e Miranda. E o estudo utiliza a base de dados do MAP Biomas sobre a conversão diária. De acordo com o SIGA-MS, a safra de soja 2022-2023 ocupou 70.430 hectares em Bonito. Já na safra 2019-2020, o total foi de 55.516 hectares. Conforme a Prefeitura de Bonito, o agronegócio é o setor com maior arrecadação no município, enquanto o turismo é o maior empregador. Muito bem, são 11 horas e 15 minutos. Esse é um assunto muito importante. Nosso estado é um estado produtor agrícola, mas também temos o turismo, tem o ecoturismo no Pantanal, e nós temos um turismo maravilhoso, de lugares lindos lá em Bonito. Então, gente, é o seguinte, se de repente continuar, né, com esse problema em que os rios, os córregos que passam pelo município de Bonito tem um agrotóxico, o que vai acontecer? Nós vamos acabar morrendo os peixes, morrendo os animais aquáticos, né? De repente as abelhas, já teve até denúncia na Assembleia Legislativa de que também tem problema com as abelhas, né? E aí, né, nós teremos lá na frente, nas futuras gerações, um problema ambiental muito complicado. Então é importante a produção, é importante, né, os produtos são plantados, mas nós temos que ter todo cuidado com aquele nosso o meio ambiente, principalmente nas regiões de turismo, o ecoturismo, né? Então, vamos ficar alerta, realmente, relacionado a esta questão. São 11 horas e 16 minutos. Agora sim, nós estamos com a nossa matéria, né? Tá pronto, tá no ponto aí, né? Nós sabemos que existem várias campanhas durante todo o ano que trata aí de prevenção de doenças específicas. E julho é o Julho Amarelo, que trata da luta
contra as hepatites virais. Isso mesmo. No Brasil, as mais comuns são a B e C, principalmente as B e C. E sobre esse assunto, eu falei com o Dr. Ronaldo Ribeiro, ele que é gastro. Ele tirou todas as dúvidas, falou sobre predisposição e o principal, é uma doença silenciosa e que pode ser muito grave. Confira na entrevista. Doutor, quais são as principais hepatites virais hoje em dia? Gisele, nós temos vários tipos de hepatite, né, conhecidas no Brasil, pelo menos 6, mas as mais frequentes, as hepatites virais, são a hepatite A, a hepatite B e a hepatite C. A hepatite delta e a hepatite E, eles estão mais ligados com a zona norte do país, mais para a floresta amazônica, então a gente não tem muita incidência aqui no sudeste, no centro-oeste, na região sul do país. Então nós vamos ficar mais mesmo com as hepatites A, B e C. E quais são os meios de transmissões dessas hepatites mais comuns, doutor? Então, a hepatite A, a principal transmissão é a transmissão que nós habitualmente chamamos de fecal-oral. Na grande maioria das vezes é através da água contaminada, e essa hepatite A, ela tem um curso benigno. Nós estamos muito habituados a ver essas incidências em escolas, as crianças que ficam com icterícia, que ficam amarelinhas, e elas têm uma evolução benigna na grande maioria das vezes. Muito raramente é uma hepatite que se apresenta no que a gente chama na forma inicial fulminante. Ela fica durante um período com pródromo de infecção, com mal-estar, às vezes febre, dores articulares, mas tem uma evolução benigna por se tratar da transmissão fecal-oral, então a gente já sabe que é a hepatite A. As outras hepatites, como eu disse para você, que são a B e a C, a principal via de transmissão é o que nós chamamos a via parenteral, que são os fluidos orgânicos, ou seja, sêmen, sangue, saliva, secreções de machucado, são as principais vias de transmissão, que a gente fala que são as vias parenterais. E doutor, existe um público assim mais predisposto? O senhor já falou que a A, geralmente crianças, né, no ambiente escolar, a B e a C. Existe um público mais vulnerável e elas também podem ser transmitidas sexualmente? Sim, sem dúvida. A transmissão, como eu falei para você, através dos fluidos orgânicos, né? O sêmen se encontra nisso daí, assim também como as lesões que acontecem no pênis e na vagina durante o ato coito sexual. O público-alvo da hepatite B e C são principalmente hoje os usuários de drogas injetáveis. Então é importante, né, a gente ter a seringa descartável, programas com seringa descartável, não conjugar seringas, né? Também o público homossexual, por conta realmente o uso do preservativo e a transmissão através do coito. E também os imunodeprimidos, por exemplo, da diálise, os pacientes com HIV positivo, eles têm uma imunidade mais baixa, têm uma maior predisposição a ter o contato, né, e a infecção pelas hepatites B e C. Mas sem dúvida nenhuma, se nós formos assim generalizar, 60% a 70% estão entre os usuários de drogas e os homossexuais. E doutor, como que é feito o diagnóstico, principalmente da hepatite B e C? Existem alguns sintomas que já dão sinais de que é a doença e é considerado uma doença grave? Sem dúvida, é considerado uma doença grave, sistêmica, tem uma parte grande da população que possui. E, Gisele, é interessante essa pergunta sua, porque a hepatite, a B e a C, na grande maioria das vezes, elas são silenciosas durante um grande período de tempo. E quando a gente faz o diagnóstico, já está numa fase tardia avançada, com, muitas vezes, problemas mais sérios, como a cirrose no fígado. Na fase inicial, os sintomas são sintomas que são inespecíficos. Sintomas como se fosse de um resfriado, de uma gripe, não é específico, a não ser quando tem uma lesão hepática maior, que vai aparecer uma icterícia, que é aquele amarelo nos olhos, e também algumas alterações das enzimas hepáticas que a gente dosa no sangue. Mas isso não é comum, não é habitual. Por quê? Porque são sintomas inespecíficos. Você tem febre, mal-estar, dores articulares, mialgia. Isso se confunde com dengue, se confunde com alguma virose respiratória. Então, dificilmente a gente faz o diagnóstico
no momento, na fase aguda. E esse é o problema, ela pode cursar silenciosa e a gente só vai fazer o diagnóstico na fase crônica, quando já tem alterações severas e, às vezes, muitas vezes, irreversíveis do fígado. E pode levar o paciente à morte? Sem dúvida, por 2 motivos. Primeiro, pela cirrose hepática, que é uma falência total do fígado, com o fígado transformando-se num tecido fibroso, cicatricial, e a relação que tem as hepatites com essa cirrose hepática, que pode evoluir para o câncer hepático. Então, essas complicações, tanto a cirrose hepática, que é uma complicação de alto risco de vida, principalmente dependendo da gravidade, mas também a relação que as hepatites virais, com a sua cronificação, tem com o câncer do fígado, o câncer hepático. Doutor, e uma vez diagnosticadas essas doenças, as hepatites, como que é o tratamento e o paciente ele pode ser curado e depois ter uma vida normal? Então, as hepatites A, B e a C, que eu falei para você, que elas são as mais comuns e que a gente deve ter a maior preocupação, elas têm uma maneira distinta delas evoluírem. A hepatite C, 70% das vezes, o organismo, o indivíduo consegue eliminar. Ele tem o contato e ele consegue fazer a conversão e ficar livre da doença. Em 30% das vezes, ela vai para a cronicidade. E esses 30% que ficam crônicos, a hepatite C, eles têm uma boa resposta aos medicamentos. Inclusive, é importante falar que são medicamentos acessíveis no Sistema Único de Saúde, porque seriam muito caros, né? Mas o Sistema Único de Saúde hoje supre isso com uma certa facilidade. Então, da hepatite C, 70% tem a cura espontânea, vamos dizer assim. 30% vão ser crônicos. Desses 30%, 70% responde ao medicamento. A hepatite B, 90% tem a cura espontânea. Só que esses 10% crônicos, somente 3% responde ao tratamento. Então, elas têm um curso diferente, né? Uma tem maior probabilidade de curar, mas quando não cura, tem menor probabilidade de tratar. A outra tem uma menor probabilidade de cura espontânea, mas quando vai no tratamento, responde melhor. E reforçar que esse tratamento está disponível no Sistema Único de Saúde. E, doutor, em relação à prevenção, quais são as principais medidas a serem tomadas? Isso no geral, né, na população em geral. Gisele, a mais importante de tudo é a vacina. Nós temos vacina para a hepatite B e para a hepatite C. Então, principalmente os grupos de risco, aí a gente tem que expandir mais profissionais de saúde, né? Então, não são mais só os pacientes homossexuais, usuários de droga, mas a gente expande mais para aqueles também na área de saúde, por exemplo. Então, a vacina é muito eficaz. Então, o método de prevenção, de escolha que nós estamos orientando sempre é a vacina. É óbvio que se nós estamos falando que os meios de transmissão maiores são nos usuários de droga, a gente tem que ter nessas campanhas para uso de seringas descartáveis, uso do seu próprio material e, quando a gente fala também na relação sexual, o uso do preservativo. Isso é importantíssimo também, porque a via de transmissão das hepatites, a gente tem que pensar que é a mesma via de transmissão para outras patologias, como, por exemplo, a AIDS. E, doutor, na sua opinião, qual a importância de campanhas como essas, né? Estamos no Julho Amarelo, que trata da importância de prevenir a hepatite, de falar mais sobre o assunto, chamar a atenção da população. Exatamente, Gisele. Por ser uma doença, na grande maioria das vezes, silenciosa, é preciso chamar a atenção e a gente colocar algum grau de informação na população para que acenda uma luz com relação a essa doença, no sentido de que sempre a prevenção é muito melhor do que nós fazermos o tratamento de uma doença cronificada. Então, essas campanhas, pelo menos colocar a população ouvir por uma vez, diante dessa situação, falar que tem vacina, para que uma população de risco, como eu falei para vocês, esses grupos de riscos que são expostos, irem até os postos de saúde, até as unidades de saúde, procurar a vacinação. É super importante a gente prevenir a prevenção, porque o risco
de uma patologia dessa evoluir para uma cirrose hepática e para um câncer de fígado, e principalmente também, Gisele, pensar na transmissão, porque um indivíduo que não sabe, como eu disse para você, na grande maioria das vezes a evolução é silenciosa, ele acaba transmitindo para o seu parceiro ou para quem ele conjuga o uso da seringa, porque ele não tem esse conhecimento, ele não tem essa noção de que ele pode ser um portador sem sintomas. No curso da hepatite, esse é o problema principal, que a gente, dificilmente, na maioria das vezes, não tem sintomas. E ele tem a doença e fica transmitindo, espalhando a doença para aqueles que ele convive ou que ele tem algum tipo de relação usando a mesma seringa ou tendo relação sexual. E, doutor, qual a incidência de casos aqui em Três Lagoas com base nos seus atendimentos de consultório? Eu não tenho esse dado. Esse dado aí é da Secretaria de Saúde, a gente pode pesquisar depois, eu não tenho. É como eu falei para você, é uma doença silenciosa e o diagnóstico da Secretaria de Saúde é que a gente encaminha para fazer o registro na Secretaria de Saúde. O que a gente tem visto é essas populações na fase que nasceram até 1950, 1955, Gisele, porque nessa época não eram só os usuários de drogas que usavam materiais injetáveis que não são descartáveis. Nessa época a gente tinha o uso de material que não era descartável, que vocês talvez pela idade não se lembram disso, as seringas, era seringa de vidro que era fervida numa latinha, então era muito comum nas farmácias a aplicação dessa seringa de vitamina, de anti-inflamatórios. Em sequência, eu vi vários relatos de time de futebol indo num ônibus fazer um jogo e eles aplicando com a mesma seringa vitamina para o desempenho maior, e um contaminado passou para todos, porque naquela época não se tinha essa noção de que a seringa que não era descartável poderia passar. E como é uma doença silenciosa, nós estamos vendo esse pessoal aí, que são da data de 1950, 1955, portadores da doença e vindo até nós hoje com diagnóstico e tentando entender onde foi. E a gente vai tirando a história, a gente entende que está muito ligado aos hábitos, que no passado a gente não tinha essa noção, principalmente de uso de materiais que não eram descartáveis. Doutor, para a gente concluir o assunto, as pessoas no geral que de repente até têm a doença é silenciosa, conforme o senhor disse, é possível fazer um check-up, é indicado um check-up anual para fazer um exame desse, mesmo que de forma despretensiosa? Sem dúvida. Existem alguns exames habituais, com uma consulta clínica geral, a gente costuma solicitar, que são os exames que a gente chama da função hepática, para ver como o fígado está funcionando, assim como o ultrassom também é um exame muito comum da gente pedir, que é uma imagem, uma fotografia do fígado. Mas a dica que eu dou, principalmente para aquelas pessoas que se encaixam dentro do grupo que podem ser doadores de sangue, vai doar sangue. Ali se faz toda a sorologia para as hepatites, além das outras doenças também, como AIDS, Chagas. Então, a dica que eu dou, Gisele, fazer uma boa ação, vamos doar sangue. Com isso, você também vai fazer a sorologia. Então, esse eu acho que pode ser um bom caminho para a gente fazer a prevenção. Lógico que nós estamos falando naquele grupo que se encaixa de doadores. Então, acho que a dica que eu posso deixar aqui é pensar muito a respeito disso. Nós podemos matar aí 2 coelhos com uma cajadada só. Nós vamos fazer uma boa ação e nós vamos fazer uma prevenção muito interessante de vários tipos de patologias, inclusive das hepatites. Portanto, conforme o doutor acabou de dizer, prevenção sempre é a melhor solução. Fique aí com seus check-ups anuais em dia. Peça ao seu médico de confiança algum rastreio aí para saber como que está o seu fígado, Já que é uma doença que pode ali se manifestar depois de anos. Como sempre os médicos falam, é melhor prevenir do que tratar. Muito bem, são 11h30. Quero parabenizar a Gisele por trazer um tema tão importante de saúde pública, E essas orientações do Dr. Ronaldo. Muito bom, né, Gisele? Exatamente. É uma doença silenciosa, Então, vale a pena ficar atento aos sinais e fazer o check-up, Quando você faz o check-up anual, você peça lá para o seu médico, olha, que exame que mostra como está o meu fígado. Porque pelo menos se tiver algum indício de doença, quanto antes diagnosticada, melhor o tratamento, mais eficaz.
Muito bem, são 11 horas e 31 minutos. Nós vamos ao intervalo comercial em nome dos nossos patrocinadores: Genil dos Bar e Espetos, Lotéricas Caminho da Sorte, Big Com Materiais de Construção, Farmácia e Drogaria 7 Farma. Voltaremos em seguida com Tribuna Livre para você. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Big Com Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Big Com tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Big Com, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp Big Com 99190-4362. Big Com, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genil dos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genil dos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162-1493. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Muito bem, são 11 horas e 34 minutos. Estamos de volta com o nosso jornal, nosso programa Tribuna Livre, pela Difusora FM 99.5. Falamos aqui em nome de Genil dos Bar e Espetos, Lotéricas Caminho da Sorte, Big Com Materiais de Construção, Farmácia e Drogaria 7 Farma. Voltamos com a Gisele Mendes. Vamos seguindo, né, Cláudio? Agora são 11 horas e 35 minutos. Até meio-dia tem muita informação relevante. E agora eu vou chamar o repórter Henrique Ferian, que ele falou com o Tenente Cândido ali do Corpo de Bombeiros sobre os hidrantes que foram instalados pela cidade afora. Confira. Estamos aqui no 5º GBM de Três Lagoas para falarmos a respeito de hidrantes no município. Esse período seco, onde a gente tem queimadas, incêndios, que podem ser florestais, como, por exemplo, em residências, em indústrias, em comércios. A gente tem uma questão envolvendo os hidrantes no município, o que chama a atenção, obviamente, de todo mundo e principalmente do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, que vem trabalhando bastante em conjunto com a Sanesul. E isso a gente vai tratar agora com o Tenente Cândido, ele que é do 5º GBM, para falarmos a respeito aí, né, dos hidrantes do município, que estão ganhando atualização no município. É isso mesmo, né, Cândido? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores, todos os ouvintes aí. Há 2 anos atrás, a gente passou por uma situação na qual a gente sentiu uma dificuldade no abastecimento das nossas viaturas, né? E dessa necessidade, a gente fez um estudo e entrou em contato com a Sanesul
para fazer, a gente propôs para a Sanesul uma atualização da nossa rede de hidrantes. E essa atualização a gente enviou para a Sanesul e ela nos retornou com a questão técnica, né? Com a questão técnica de maior vazão, de melhores condições de pressão dessa água, né? E aí a gente entrou num consenso com essas informações e definiu aonde iriam ser instalados esses hidrantes. Porque Três Lagoas, quando foi projetado lá atrás esses hidrantes que estavam, era uma cidade, né? Hoje, passado décadas, é uma outra cidade que cresceu muito em vários cantos e que tinha alguns vazios e que vocês fizeram esse trabalho de fazer essa varredura e depois para a implantação posteriormente, como já vem acontecendo, né? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, o bairro Montanini, né? É um dos mais novos aqui da nossa cidade. O bairro Montanini não tinha nenhum hidrante, né? A gente pensa assim, por exemplo, no Novo Oeste. O Novo Oeste, a gente tinha um hidrante ali no início ali da entrada da Vila Verde, né? E não tinha hidrante lá no Novo Oeste. Então foram essas necessidades que a gente viu de expansão da nossa cidade que nos levou a solicitar a Sanesul a instalação desses hidrantes. Bom, e esses hidrantes, a gente sabe que para muita gente que de repente acha que o hidrante ele não é fundamental, mas justamente ao contrário, né, Cândido? Quando a gente tem um incêndio que possa acontecer em um bairro, em uma residência ou num comércio, o hidrante é fundamental para o trabalho que vocês vão fazer, como a gente teve, né, recentemente, não tão recente assim, na Clodoaldo Garcia, num comércio onde pegou fogo na madrugada, que vocês tiveram algumas dificuldades em relação ao abastecimento das viaturas que estavam nessa operação para extinguir as chamas, porque ali foi um combate bastante intenso, né? Justamente, foi dessa ocorrência aí que a gente sentiu a necessidade de ter hidrantes mais próximos, né? E aí a gente começou a levantar as áreas que estavam descobertas por hidrantes. E para você ver, a gente tinha 32 hidrantes existentes na nossa cidade, né? E esses 32 hidrantes, eles se concentravam basicamente na área central e nos bairros mais antigos, tipo Vila Nova, o próprio ali o Interlagos, o Colinos, né? Então são os bairros mais próximos do centro que tinha essa concentração de hidrantes. E hoje a gente propôs, em conjunto com a Sanesul, mais 12 hidrantes. E todos esses hidrantes, eles estão localizados na questão no fundo da Vila Nova, na Santa Luzia, na Vila Piloto, no Real Parque, né? E ainda no Novo Oeste. Então, todos esses 12 hidrantes, eles já foram alocados todos na parte periférica da cidade. Toda periférica. Então, esses hidrantes agora vão dar mais robustez na questão de água para a gente. E em caso de incêndio que a gente necessite abastecer os nossos caminhões, a gente vai estar aí provido de hidrantes para abastecer mais próximo. Bom, a título de curiosidade, Cândido, quanto tempo leva um hidrante para estar enchendo aí esses caminhões tanques aqui do 5º GBM? Depende do caminhão, depende da questão também da vazão do hidrante, né? Geralmente, quando a gente tem um incêndio de grandes proporções, a gente já entra em contato com a Sanesul e tenta abastecer naquela caixa d'água central, que ali é mais rápido, porque ali é por gravidade, né? Então, ali, questão de, vamos falar em média, né? Caminhão vazio, 10 minutos está cheio. Está cheio, 10 minutos, por gravidade, sim. Agora, na questão do hidrante, ela vai aí de 18 a 22 minutos, aí, em média, dependendo da vazão, dependendo do tamanho do caminhão. E isso é fundamental, né, para esse trabalho de rescaldo das chamas. Esse tempo, obviamente, faz muita diferença quando a gente fala de incêndios de média e grande proporção, né? Então, a gente chega, por exemplo, no incêndio com 8 mil litros de um caminhão e mais 8 de outro, 16 mil litros, né? Então, sempre que a gente tem o primeiro caminhão que vai sendo utilizado, a gente já passa de um caminhão para o outro, né? A gente literalmente bombeia a água de um para o outro, e esse outro que estava no apoio é responsável para ir buscar água, né? Então, se a gente pensar em 20 minutos para abastecer um caminhão, um incêndio de 20 minutos ele já destruiu muita coisa, né?
Então a gente tem que ser ágil e tem que estar sempre com mais próximo. Toda a questão do fator tempo nessa hora aí, ela é importante. Quando a gente fala do distrito industrial, você comentou com a gente que lá, por ser indústrias, tem um sistema diferente quando há essa necessidade de vocês serem acionados quando existe alguma queimada, ou seja, na indústria ou próximo dela, né, Cândido? No distrito industrial, todas as indústrias lá, elas têm a questão de hidrantes, né? E os hidrantes, eles são preventivos fixos da edificação, e para ter hidrante eles têm que ter uma RTI, que é uma reserva técnica de incêndio, né? E essa reserva técnica de incêndio é que nos garante que o quê? Que lá mesmo na questão dessa reserva técnica, a gente pode utilizar a água da edificação, a água da própria edificação para fazer o combate. É isso, informações importantes mostrando que Três Lagoas hoje está servida de hidrantes para combate a incêndio, se acontecer, o Corpo de Bombeiros está pronto para, obviamente, entrar em ação e extinguir as chamas. Obrigado mais uma vez, Tenente. A gente está à disposição, Ferian, e a questão dos hidrantes que estão sendo, né, implementados na nossa cidade, são 12 hidrantes mais, né, que dá um percentual de 37, um aumento, né, de 37,5% no que já existia. Quase 40% a mais. E, claro, a cidade de Três Lagoas agradece. Com imagens de Josias Martins, Henrique Ferian, por Grupo Difusora de Comunicação. Muito bom, 11 horas e 42 minutos, um ótimo tema, né, que o Henrique Ferian e o Josias Martins traz aqui para o nosso jornal, que é o trabalho do bombeiro ampliando as condições de atendimento, caso necessite ter um atendimento, né, Gisele? Foi muito bom essa reportagem aí, as orientações aí e as informações do Tenente Cândido. Muito mesmo, Cláudio, porque facilita, né, a logística, o atendimento fica mais rápido. Então, um grande avanço para a nossa cidade, quem ganha a população, com certeza. Parabéns aos nossos bombeiros militares. Muito bem. Em nome de Genil dos Bar e Espetos, Lotéricas Caminho da Sorte, Big Com Materiais de Construção, Farmácia e Drogaria 7 Farma, nós vamos ao intervalo comercial, voltaremos em seguida com mais Tribuna Livre para você. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Big Com Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Big Com tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Big Com, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. Whats Big Com 99190-4362. Big Com, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genil dos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genil dos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162-1493.
Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Muito bem, são 11 horas e 46 minutos, estamos de volta com o Tribuna Livre pela Difusora FM 99.5. Falamos aqui em nome de Genil dos Bar e Espetos, Lotéricas Caminho da Sorte, Big Com Materiais de Construção, Farmácia e Drogaria 7 Farma. Vamos abrir espaço agora para o esporte com o Nenê Veloso. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação nesta quarta-feira. Vamos falar dele, do Corinthians. E o Corinthians? O Corinthians saiu da rotina na noite de ontem pelo Campeonato Brasileiro, jogando na Neoquímica Arena com mais de 40 mil corintianos apoiando a equipe. O torcedor sofreu, mas no final venceu. Venceu e venceu bonito, né? O Corinthians conquistou uma vitória importante diante de um adversário difícil, que jogou bem, inclusive, né? Tanto é que saiu vencendo a partida por 1-0, mas o Corinthians teve forças suficientes para poder reverter a situação e virar o jogo. 2-1 foi o placar nesta estreia de Ramon Dias no comando do Corinthians. Grande e importante vitória do Corinthians na noite de ontem. E ontem também o Corinthians apresentou aí o Ramalho, né? Zé Ramalho vem para poder ajudar o Corinthians. É um defensor de 32 anos que estava defendendo o PSV da Holanda, mas que ultimamente agora, né, estava em férias, já veio para o Brasil, estava realizando os seus treinamentos no Corinthians, né, só que estava tudo sob sigilo, e ontem o Corinthians acabou anunciando oficialmente o Zé Ramalho como aí o zagueiro a defender o clube nos próximos 2 anos e meio. Ele assinou o contrato até dezembro de 2026. Ainda ontem, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, tivemos um outro jogo lá em Brasília. A equipe do Juventude de Caxias acabou vencendo empatou na realidade, né? O jogo terminou empatado 1-1 com a equipe do Atlético Mineiro. O primeiro tempo foi bastante movimentado, mas o segundo tempo não foi igual ao primeiro. Mas ao Juventude valeu o esforço, porque ele acabou vendendo o jogo e acabou obtendo lá um bom número de torcedores que compareceram lá em Brasília para poder prestigiar este jogo. E empate não ficou bom para nenhum dos dois, mas também não é de todo ruim. O Campeonato Brasileiro da Série A prossegue hoje com jogos importantíssimos, né? Inclusive tem Fortaleza e Vitória, tem Palmeiras e a equipe do Botafogo. Esse jogo, inclusive, vai ser no Engenhão, no Newton Santos. São jogos aí, né, da parte de cima e também da parte de baixo da tabela. Hoje jogam líder e vice-líder, né? O Botafogo é o líder pelos critérios de desempate. O Palmeiras é o vice-líder, mas tem o mesmo número de pontos e o mesmo número de vitórias da equipe do Botafogo. Inclusive, até o saldo é igual. A questão é que o Botafogo marcou mais gols que a equipe do Palmeiras. Os resultados dos jogos de hoje vocês estarão conferindo conosco amanhã, 6h30, no programa Difusora nos Esportes. Ontem tivemos também a realização de um jogo pela Copa Sul-Americana. O Internacional de Porto Alegre perdeu para o Rosário Central da Argentina pelo placar de 1-0. A partida de volta vai ocorrer na semana que vem e o Internacional tem a possibilidade aí de reverter a situação, conquistar uma vitória e, quem sabe, até a classificação no play-off aí da Copa Sul-Americana de Futebol. No próximo dia 26 começam as Olimpíadas de Paris. Dia 26 é o dia da abertura oficial, 14h30 no horário de Brasília. Só que a partir do dia 24 já teremos algumas modalidades, a começar pelo rugby de 7 e também pelo futebol, que começam já no dia 24, dia 25 já teremos outras modalidades também. Enfim, a partir de então vamos viver aí as Olimpíadas e boa sorte ao Brasil. Com imagens do Josias Martins, Nenê Veloso, para o Departamento de Jornalismo da Rádio Difusora. Muito bem, né? Com
as informações do Nenê Veloso, nós tivemos aí as informações do esporte, né? E olha, e tem uma informação aqui que o Roger, né, acertou agora, saiu lá do Juventude e acertou com o Internacional, né? Que legal, Juventude anuncia a saída do técnico Roger Machado a caminho do Internacional. São 11h51, voltamos com a Gisele Mendes. Muito bem, Cláudio. Vamos trazer aqui informações sobre chuvas. Uma seca histórica, tá? Que estamos enfrentando aqui em Mato Grosso do Sul. De 1º de julho a 15 de julho deste ano, choveu menos que o esperado em 30 cidades de Mato Grosso do Sul, de acordo com o balanço parcial divulgado pelo CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. Os índices de chuva foram 0 nas estações de Coxim, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, Chapadão do Sul, Cacilândia, Costa Rica, Camapuã, Sonora e Encolândia, região do Pantanal de Corumbá. Em Camapuã, por exemplo, 26 milímetros de chuva caem no período em média, mas nenhum milímetro foi registrado até o momento. Os dados atuais do município foram informados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Em todo o município de Corumbá foi registrado apenas 1 milímetro, conforme eu disse. Choveu menos que a média histórica também em Iguatemi, Carapó, Itaporã, Culturama, que é Fátima do Sul, Dourados, Nova Alvorada do Sul, Bataguaçu, Juti, Cidrolândia, Santa Rita do Pardo, Dois Irmãos do Buriti, Miranda, Três Lagoas, Aquidauana, Ribas do Rio Pardo, Água Clara, São Gabriel do Oeste, Bandeirantes, Paranaíba e Corguinho. A capital Campo Grande o índice menos 74% do que era esperado. A média é de 35 milímetros, mas choveu apenas 9 milímetros. Em relação à quantidade total dos municípios de Mato Grosso do Sul, poucas cidades tiveram milímetros de chuva acima do esperado. Foram apenas 13. Maracaju, Envieme, Itacari, Itaquiraí, Rio Brilhante, Mundo Novo, Sete Quedas, Angélica, Nova Andradina, Aral Moreira, Ponta Porã, Bonito, Jardim e Porto Murtinho. Isso tudo se reflete, claro, nas queimadas, né, Cláudio? Infelizmente, a falta de chuva, esse tempo seco está devastando nosso Pantanal Sul Mato-Grossense. Olha, esse é um assunto muito importante, né? A Gisele falou da realidade do Mato Grosso do Sul. Vocês estão vendo, por exemplo, a quantidade de tempo que não chove uma chuva boa aqui em Três Lagoas. Esses dias deu um chuvisco, né? Exato. Uma garoa aí, deu um chuvisco. Você vê que tem um estudo lá no Pantanal que há 40 anos atrás nós tínhamos lá uma quantidade de água no nosso solo, né? Fizeram um estudo agora, nós temos 40% a menos, né? Muito complicado. Tem uma matéria aqui que fala que nós temos, que está no G1, que seca afeta 10 mil pessoas isoladas, que isola, aliás, comunidades e causa desabastecimento no Amazônia. Então, o Amazônia, né, a região amazônica, também vem sofrendo com seca. Então, hoje, nós vimos há uns tempos atrás, falar em seca, você falava do Nordeste. Exatamente. As pessoas falavam do Nordeste. Não víamos seca em outras regiões do país. Hoje tem hora que nós temos seca lá no Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, choveu pra caramba agora na região serrana, mas tem região do Rio Grande do Sul que fica seco. Tem região seca também aqui no Centro-Oeste, na região Sudeste, né? E agora até na região amazônica. Então esse é um fenômeno que vem acontecendo há muito tempo. Eu tenho uma pessoa aqui em Três Lagoas, que é pecuarista, e a pessoa me disse o seguinte: eu meço a quantidade de águas, de chuvas, há 10 anos. Há 10 anos, cada ano chove menos. Tá? Então, gente, nós temos que estar atento e alerta a essa questão das chuvas, porque não é brincadeira. O que será daqui 20 anos? O que será daqui 30 anos? O que será daqui a 50 anos? Né? Nós temos que nos preocupar, sim, com as nossas gerações, as gerações futuras. O Rio Paraguai, por exemplo, ele está sem navegação, né? Tá o nível mais baixo dos últimos anos, lá no Rio Paraguai, que é muito importante para a economia do Mato Grosso do Sul. Né? Por exemplo, os mineiros de ferro, boa parte sai por lá. Né? E outros produtos, outra produção agrícola,
né? Infelizmente, nós estamos passando por esse momento. São 11 horas e 57 minutos. Gisele Mendes tem uma última notícia, né, Gisele? Exatamente. Sobre o INSS, os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social de Mato Grosso do Sul vão se reunir em Assembleia Geral na quinta-feira para decidir sobre a adesão à greve nacional aprovada pela Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social. A decisão pela greve foi tomada durante uma plenária nacional realizada no último sábado, com a participação de mais de 120 representantes de 14 sindicatos estaduais e oposições. A greve geral por tempo indeterminado terá início no dia 16, ou seja, começou já ontem, 16 de julho, em várias cidades aí, Brasil afora, que aderiram. A organização da greve em Mato Grosso do Sul ficará a cargo do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal. O diretor do sindicato, Roosevelt Lunas, está em Brasília participando da 4ª reunião da Mesa Nacional de Negociações do INSS. Entre as principais demandas dos servidores estão a recomposição de perdas salariais, valorização profissional e melhores condições de trabalho. A greve foi decidida após a FENASP comunicar ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos sobre a possibilidade de paralisação. Uma nova rodada de negociações está acontecendo hoje. As pautas prioritárias da greve incluem reconhecimento da carreira do Seguro Social como carreira estratégica, alteração do nível de ingresso para técnico do Seguro Social para nível superior, cumprimento do acordo de greve de 2022, manutenção do teletrabalho, diante das intenções do presidente do INSS de extinguir essa modalidade, e também incorporação da GAE, que é a gratificação de atividade executiva. Portanto, até amanhã saberemos se os servidores sul-mato-grossenses também vão aderir a essa greve nacional do INSS. O INSS novamente sendo palco de notícias, né? Exatamente. Esses dias, inclusive, o presidente do INSS estava dizendo a respeito de fraude no INSS, ataques aos bancos de dados do INSS, e agora os servidores entrando em greve. Muita gente pode ser prejudicada com essa greve aí. Mais ainda, né, Você já Cláudio? tem aí uma fila danada para você ser atendido no INSS, com perícias e tudo mais, né? Vamos aguardar ver o que vai acontecer. São 11 horas e 59 minutos, nós vamos ficando por aqui, né? Agradecidos a vocês todos pela essa grande audiência que vocês nos dão. Em nome de Genil dos Bares, Espetos, Lotéricas Caminho da Sorte, Bicom Materiais de Construção, Farmácia e Drogaria 7 Farma. Gisele, boa tarde, até amanhã. Boa tarde, Cláudio. Obrigada a todos que nos acompanharam e até amanhã. Muito bem, e a você, muito obrigado, uma ótima tarde para você. Você sintoniza ZYX 638, canal 258, Rádio Difusora de